O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs. Olha, também José Carlos Bracht está comemorando 53 anos de casados, pede a bênção, que beleza. E também a bênção para os doentes, sobre os médicos, suas famílias enlutadas, para que Deus, Senhor da misericórdia, console a todos. Obrigado, Senhor Jesus. Muito bem. Vamos rezar juntos, então, com esse casal, José Carlos Bracht, 53 aninhos de casado. Muito bem. E nós vimos aqui a primeira leitura, livro do Gênesis, a história de Abraão e seu primo Ló. Eles saíram juntos, cresceram, progrediram, tem um rebanho enorme, e para não brigar, se separam. E Abraão deixou ele escolher a melhor parte, ele foi para as terras férteis, e etc., lá para a região de Sodoma, antes que a cidade fosse. E Abraão ficou mais com terra mais deserta, mas ele é que recebe a promessa de Deus de uma descendência infinita, né? Tão numerosa quanto o pó da terra, imagina. Mas vamos olhar um pouquinho esse Evangelho. Ele sempre nos chama a atenção pela sua concretude. Fala de pérolas, fala, né, de não julgar as coisas santas aos cães e nem pérolas aos porcos. Então, no tempo de Jesus, ele diz, né, e aí vem, depois disso, essa máxima chamada lei de ouro, né, que é a regra de ouro, que Jesus, ele diz, superando aquela lei antiga que está lá no Levítico, não façais aos outros. Mas aí ele diz, Jesus diz o contrário, né? Ele diz, fazei aos outros tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também vós. Ele colocou no positivo. As coisas boas que nós esperamos fazer para os outros, né? Aquele carinho, aquele cuidado que nós esperamos dar para os outros. É a sabedoria que vem do Evangelho, que vem de Deus, né? E então é isso, né? Dar aos outros aquilo que nós gostaríamos de ter em atenção em tudo isso. Por quê? Porque fazendo assim nós entramos na lógica do próprio Deus. Deus nos dá as coisas que nós precisamos, as coisas boas. Naquele tempo, cães e porcos, eles eram considerados os pagãos. Mas é claro, né? Porque eles são impuros. Os cães são chamados, né, eles são chamados os pagãos de cães. Até no templo tinha uma placa lá, proibido passar daqui cães e pagãos. Tinha lá no templo de Jerusalém. E o porco, por ser considerado o animal mais impuro daqueles que eles tinham lá, né? Então, eles são trazidos ali, mas o texto aqui não está se referindo aos pagãos. Ele quer se referir exatamente na comunidade cristã, aqueles que não aceitam a mensagem de Jesus. Esses são considerados, então, aqui, esses não julgar coisas santas aos cães, nem pérolas aos porcos, são esses, né? Sabemos
Nós sabemos por experiência própria, cada um de nós, que é difícil o diálogo, especialmente quando tem opiniões diferentes. Nós vemos em casa, em todo lugar. E se alguém se fecha e não consegue mais ouvir, é difícil chegar. Ou se há preconceito sobre alguma coisa, então o conhecimento não muda. Estamos falando com uma parede, porque a pessoa não ouve mais, então é impossível, né? E esse tipo de atitude de fechamento, de preconceito é comum. Então, praticamente, podemos ficar cegos e não ouvimos o que o outro diz, né? Isso. Então, nunca haverá entendimento. Então, Jesus mesmo, ele não foi compreendido, foi rejeitado, e apesar de todas as provas que deu, ele recebeu a recompensa que nós, pecadores, damos a ele, condenando, perseguindo, e até obter a sentença de morte para ele. Então, é difícil aceitar o Evangelho. E são as pessoas que não aceitam o Evangelho, vão fazer o quê? É que nem jogar coisas santas aos cães ou pérolas aos porcos, não adianta. E as pessoas, especialmente aquelas que se consideram, às vezes, superiores às outras, autossuficientes, que pensam que os outros são inferiores e não merecem nem atenção. Ou pessoas que desprezam a fé, desprezam Deus, desprezam também os símbolos sagrados, desprezam a Eucaristia também, né? Tudo isso. Então seria perda de tempo. As coisas sagradas, a palavra de Deus e a Eucaristia devem ser oferecidas àqueles que estão abertos. No sábado, para famílias que estavam abertas e quiseram, e os jovens às vezes um pouco resistindo, mas aceitaram, mas é porque eles aceitam, né? Então essas coisas são oferecidas para quem está aberto. E se não estiver aberto, não adianta, não vão ser capazes de acolher no seu coração a palavra de Deus. Vai ser difícil. Por isso Jesus dá essa regra de ouro de fazer aos outros, né, e aquilo que a gente quer que eles nos façam. O Papa Francisco, ele fala continuamente de uma igreja em saída, sair dos nossos confortos para irmos ao encontro daqueles que estão fora, nas periferias, estão longe, aqueles que não participam por alguma razão, mas temos que tentar isso. E uma dessas saídas, nós podemos dizer, é a saída de nós mesmos para ir ao encontro, para aceitar e para dialogar com os outros, né? Claro que isso não é fácil, é parte do caminho estreito que Jesus está propondo aqui para nós hoje, né? O caminho estreito ele é difícil, mas é o único que permite alcançar a salvação. Não é caminho largo, não é desperdiçando a vida em coisas fúteis que vamos nos salvar. Peçamos a Deus, então, irmãos e irmãs, essa missa, com essa palavra tão bonita, que nos ajude nesse crescimento, nesse caminho pessoal, que nos ajude a fazer a escolha pelo reino, para que nós possamos passar pela porta estreita. Sempre a prática da justiça, do amor, da misericórdia traz oposição, perseguição, não é fácil, né? Mas este é o único caminho que nós temos para seguir Jesus. A escolha verdadeira, ou a opção verdadeira pela verdade, nunca será feita por pessoas indecisas e acomodadas, que estarão sempre indo atrás das propostas dos idólatras e dos caminhos largos. Vamos, irmãos e irmãs, então, nesse instante, fazer o nosso ofertório nessa Santa Missa, oferecer alguma coisa, um sacrifício, nosso pensamento, nosso amor, nossa oração, para estarmos em comunhão com Deus. Fazer o nosso ofertório.